Boa noite a todos. Meu nome é Luísa Martins Trindade. Eu sou nutricionista e doutoranda pelo Programa de Ciência de Alimentos da UFMG. Deixo aqui meus agradecimentos ao Marco Túlio pelo convite. E hoje eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada Alterações da microbiota intestinal no idoso e nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa apresentação está dividida em fisiologia e microbiota intestinal. Nós também vamos discutir sobre a relação da microbiota intestinal, o envelhecimento e as doenças crônicas não transmissíveis, e o uso de pré, pró e simbióticos na modulação intestinal do idoso. Então, o trato gastrointestinal, ele é o maior sítio de integração do organismo com o meio externo. Ele se estende da boca até o ânus e participa dos processos de digestão, absorção e homeostase intestinal. A proteção da barreira intestinal ela pode ser potencializada em razão da microbiota intestinal. Hoje já é bem descrito que existe uma relação simbiótica entre o hospedeiro e a microbiota intestinal. Essa relação simbiótica, ela culmina em benefícios para a imunidade, metabolismo e homeostase do hospedeiro. Existem aproximadamente 100 trilhões de bactérias na nossa microbiota intestinal, a maioria delas pertencentes aos gêneros Firmicutes e Bacteroidetes. Diversos efeitos e funções a microbiota estabelece diversas funções no nosso organismo. Dentre elas, a gente pode destacar as funções metabólicas, como a síntese de aminoácidos, absorção de gordura e de vitaminas lipossolúveis, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, composição de ácidos biliares, metabolismo de lipídios e homeostase da glicose. Outra função muito importante da microbiota intestinal é a função protetora. Por meio da prevenção da colonização por patógenos, as imunidades inata e adaptativa e a resistência à colonização. A microbiota também exerce um papel importante na estrutura do intestino, por meio da regulação da arquitetura intestinal, vilosidades e criptas principalmente, a regulação da permeabilidade intestinal, por meio das tight junctions, e o sistema imune e função de barreira da mucosa. Então, diversos aspectos influenciam na colonização e no desenvolvimento dessa microbiota intestinal. Ela se adapta ao longo do tempo, é dependente da disponibilidade de nutrientes, e essa disponibilidade culmina nas mudanças e nas funções da microbiota intestinal. Então, anteriormente, achava-se que o feto, a placenta, era um ambiente estéril. No entanto, estudos recentes demonstram que o nosso primeiro contato com a microbiota é por meio da placenta ali, da mãe e do feto. Então, há uma transmissão vertical da mãe para esse bebê, principalmente a partir do nascimento. Então, se o parto é vaginal ou se o parto é cesárea, isso tudo influencia na composição da microbiota intestinal. Nós podemos observar que a alfa-diversidade, que é a diversidade interindivíduos, ela aumenta com o passar da idade, ao contrário da beta-diversidade, que é a variabilidade intraindivíduo, então a microbiota do próprio indivíduo, que diminui com o tempo. Ou seja, com o aumento, desde a gestação até os adultos, essa alfa-diversidade ela aumenta, então eu tenho uma vasta composição de bactérias do gênero Firmicutes, do filo Firmicutes, Bacteroidetes, actinobactérias e proteobactérias. No idoso, a gente observa, então, essa redução da alfa-diversidade e um aumento da beta-diversidade. O que é isso? O idoso ele tem uma menor população, uma menor diversidade de filos bacterianos e um aumento dessas cepas bacterianas.
Então, outros fatores contribuem nessa modulação da microbiota intestinal, né? Nós podemos destacar o tipo de parto, amamentação ou fórmula infantil. Hoje, diversos estudos já demonstram que as crianças amamentadas possuem uma diversidade muito mais vasta do que crianças que recebem fórmulas infantis. As condições geográficas e ambientais, o uso de medicamentos, o próprio envelhecimento, as doenças, a prática de atividade física e, principalmente, a alimentação. Esse estudo é bem interessante, pois ele demonstra que, a partir nos idosos, né, principalmente, há uma redução da diversidade alimentar, né? Então, os idosos, por questões fisiológicas mesmo, dentição, acabam reduzindo esse consumo de fibras e a diversidade alimentar mesmo, que contribui, então, na redução da alfa-diversidade, que é a variabilidade inter-indivíduos, e no aumento da beta-diversidade. Então, aquilo que eu já mencionei, né? O idoso ele aumenta as cepas bacterianas e esse aumento contribui para a suscetibilidade a infecções, né? O que a gente observa nos idosos. Além disso, há uma redução do filo Firmicutes e um aumento do filo Bacteroidetes, que são as bactérias gram-negativas que podem auxiliar no desenvolvimento de infecções. Então, dentre esses fatores, a gente também pode destacar, né, que o próprio envelhecimento associado ao aumento do uso de medicamento, que é comum no idoso, e as próprias doenças, como as doenças crônicas não transmissíveis, elas levam à desbiose intestinal no idoso e toda essa alteração da microbiota intestinal. Então, essa alteração da microbiota é questionável, né? Ela seria causa ou consequência do envelhecimento, já que as doenças levam à alteração da microbiota e a microbiota leva a essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o envelhecimento, né, ele é definido como uma diminuição da orgânica e funcional, que culmina na imunossenescência e numa inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação, então, né, por sua vez, nós podemos observar que, a partir quando a idade cronológica aumenta, eu tenho um aumento também da riqueza bacteriana. Ao contrário da idade biológica, quando eu tenho um aumento da idade biológica, eu tenho diminuição dessa riqueza bacteriana e, consequentemente, uma diminuição da homeostase, principalmente a homeostase intestinal, e um aumento de desbiose intestinal, que culminam, então, numa presença de inflamações, né, e num envelhecimento não tão saudável. Então, ao comparar a microbiota dos jovens e a microbiota dos idosos, nós podemos perceber que a microbiota dos jovens, né, é rica em bactérias do filo Firmicutes e Bacteroidetes, ao contrário dos idosos, onde a gente observa um aumento do filo Bacteroidetes e uma diminuição do filo Firmicutes. Essa imagem aqui, né, fica clara que, com o passar do tempo, a microbiota central ela é reduzida e há também essa redução do filo Firmicutes e aumento do Bacteroidetes, levando o que propicia, né, as infecções. Esse gráfico aqui demonstra que há também uma diversidade, né, uma diminuição na diversidade taxonômica da microbiota, que leva, então, ao aumento das cepas potencialmente patogênicas. Então, esses fatores, né, todos esses fatores que eu mencionei, associados aos fármacos, a diminuição da motilidade intestinal, a diminuição de ácido clorídrico, ao ambiente que esse idoso vive,
A redução do sistema imune e, principalmente, alterações nessa dieta vão culminar principalmente na desbiose intestinal. Então, o processo do envelhecimento leva à disfunção imune pela própria imunossenescência, leva também a alterações metabólicas e celulares, que vão gerar uma inflamação crônica de baixo grau e, consequentemente, a desbiose intestinal. Então, a desbiose intestinal ela é definida como desequilíbrio das bactérias benéficas e das bactérias patogênicas, onde a gente pode observar uma alteração na barreira intestinal pelo enfraquecimento das tight junctions, né, a partir do momento que as bactérias elas entram em contato com o lumen intestinal, elas ativam essa resposta imunológica e podem levar, então, a essa desregulação da resposta imune. É possível observar também na desbiose intestinal um desequilíbrio entre os filos Firmicutes e Actinobacteria e uma diminuição de proteobactérias e bacteroidetes. Então, essa desbiose... Então, o processo de desbiose intestinal ele está associado a diversas alterações relacionadas também às condições patológicas, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente observa uma diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, aumento da produção de LPS, que pode levar também ao aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, resistência à insulina, aumento de diarreia. Todas essas alterações a gente observa no idoso. Então, o processo de envelhecimento, né? Ele pode levar à desbiose intestinal devido a alterações na dieta, às desordens da motilidade e a diminuição da secreção gástrica. Então, essa desbiose provocada principalmente pelo aumento das bactérias gram-negativas, como eu mencionei, os bacteroidetes, em contato com o lumen intestinal, eles vão levar ao enfraquecimento das tight junctions, das junções intestinais, levam ao aumento da permeabilidade intestinal e possível translocação bacteriana, que, por sua vez, levam à ativação do sistema imunológico por meio do aumento das toxinas pró-inflamatórias, principalmente L1-beta, TNF-alfa e da proteína C reativa, além do aumento das espécies reativas de oxigênio. Toda essa ativação da inflamação ela pode levar ao aumento da resistência à insulina. É importante destacar que o próprio aumento da permeabilidade ele também leva à resistência à insulina, e a resistência à insulina também pode levar à desbiose intestinal. Então, é um ciclo, né, que uma coisa um fator alimenta o outro. É importante destacar também que essa diminuição da diversidade da microbiota ela aumenta as chances das bactérias oportunistas proliferarem. Então, aumenta, né, a infecção por Clostridium difficile, que vai ser discutida na próxima palestra, e aumenta também as desordens do trato gastrointestinal, principalmente ali a relação, hoje é muito discutida a relação, o eixo intestino-cérebro, né? Então, os produtos que essa microbiota que não é benéfica produz e que também leva a consequências neurodegenerativas. Então, todas essas alterações, elas levam a uma inflamação crônica de baixo grau e, principalmente, as doenças crônicas por causa, né, dessa diminuição da função imune. Então, hoje é muito discutido a questão da modulação intestinal, principalmente por meio de pré-, pró- e simbióticos, que poderão ser alternativas benéficas, principalmente na saúde do idoso. Então, os prebióticos, né, a nova definição de 2017, anteriormente os prebióticos eram considerados apenas substratos, carboidratos não digeríveis. Hoje, o novo conceito é que probióticos são substratos que são utilizados seletivamente por micro-organismos hospedeiros que conferem benefício à saúde.
Então, esses substratos, eles não precisam ser necessariamente os carboidratos, né? Podem ser polifenóis e até ácidos graxos conjugados. Os principais prebióticos utilizados hoje são a inulina, os FOS, né, os frutoligosacarídeos, os galactoligosacarídeos e a lactulose. Esses prebióticos são os mais utilizados porque eles são metabolizados preferencialmente pelas bifidobactérias. Então, o mecanismo de ação dos prebióticos, ele culmina, então, na fermentação das bactérias probióticas no organismo, que levam à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ativar ali a borda em escova e levam à expressão, principalmente, de células T reguladoras. Então, promove uma resposta benéfica no sistema imunológico. Os prebióticos também, eles reduzem o pH do lúmen intestinal, que contribuem no aumento da absorção de cálcio, ferro e magnésio, e também leva à redução de bactérias potencialmente patogênicas. Já os probióticos, né, eles tornaram-se assunto relevante na última década. No entanto, o uso terapêutico ele já vem sido discutido há muitos anos. Em 1907, um cientista russo ganhou o Prêmio Nobel, onde ele sugeriu que um aumento da expectativa de vida, né, dos camponeses da Bulgária pelo alto consumo de leite fermentado. Então, a definição recente de probiótico é que são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Hoje, a dose, né, que é recomendada para garantir esses benefícios à saúde do hospedeiro é cerca de 10 a 9 unidades formadoras de colônia diário. Então, para uma bactéria ou um micro-organismo ser considerado probiótico, ele deve sobreviver ao estresse fisiológico, principalmente a ação do pH, da bile e das secreções. A ingestão ela não pode apresentar risco ao hospedeiro. E o conceito, né, traz que os micro-organismos eles devem ser viáveis durante o processo de fabricação e conservação. No entanto, esse conceito já é discutido porque diversos trabalhos na literatura, inclusive o nosso grupo de pesquisa tem um trabalho muito grande que demonstra benefícios com probióticos inativados. Então, né, diversos trabalhos, esse trabalho é um trabalho do nosso grupo de pesquisa, onde que demonstrou que a Saccharomyces boulardii inativada diminuiu a translocação bacteriana em camundongos. Então, os probióticos, né, eles são dependentes o efeito dos probióticos, ele é dependente da cepa, e por isso ele deve ser sempre descrito em gênero e espécie. A maioria dos gêneros utilizados hoje são os lactobacilos, as bifidobactérias, alguns lactococos, enterococos e principalmente a levedura Saccharomyces boulardii. Então, o mecanismo de ação do probiótico, né? O probiótico, quando em contato com a borda do intestino, ele leva à ativação e à fagocitose das células dendríticas, que promovem, então, uma resposta mais anti-inflamatória por meio da expressão de células Treg e promovem, então, a fermentação dos prebióticos e a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, modulando uma resposta imunológica e levando aos benefícios do hospedeiro. Então, essa fermentação dos prebióticos por meio dos probióticos, elas levam ao aumento de acetato, propionato e principalmente do butirato, que é o principal substrato para os enterócitos, né, as células intestinais.
Essa produção, então, ela vai levar ao aumento da expressão da zônula, né, a produção de ocludina e as cadeias leves de miosina, que culminam, então, no fortalecimento do citoesqueleto e das tight junctions, reduzindo a permeabilidade intestinal e a translocação bacteriana. Os simbióticos, né, eles são definidos como a combinação de prebióticos e probióticos. Inicialmente, a proposta dos simbióticos era aumentar a viabilidade do produto para que ele passasse íntegro pelo trato gastrointestinal. No entanto, foi observado que este produto ele aumenta o sinergismo entre os prebióticos e os probióticos, potencializando o efeito desse produto. Então, os benefícios dos probióticos, né? A gente pode destacar a melhor sobrevivência dos probióticos por passar intacto no trato gastrointestinal. Eles aumentam a colonização do trato gastrointestinal e estimulam seletivamente o crescimento e o metabolismo das bactérias, conferindo, assim, bem-estar ao hospedeiro. E como que, né, o uso de pré, pó e simbióticos no idoso? Há evidências? Então, essa revisão é um compilado de 17 ensaios clínicos controlados, onde totalizou 733 indivíduos, e o objetivo dessa revisão foi avaliar o efeito da suplementação com probióticos no sistema imune de idosos saudáveis. Como resultados, eles observaram que a dose do probiótico ela variou de 1 × 10 a 7 unidades formadoras de colônia a 3 × 10 a 11 unidades formadoras de colônia por ml. Esses probióticos eles foram administrados por vários veículos e o tratamento ele variou de 3 a 12 semanas. E foram, no total de 15 estudos, eles observaram 13 cepas diferentes. Então, a gente vê uma discrepância, né, tanto na dose, no tempo de tratamento e nas cepas utilizadas. O que eles observaram foi um efeito sobre as células polimorfonucleares e um efeito sobre as células natural killer. Então, os probióticos, eles aumentam as células polimorfonucleares e as células NK. No entanto, esses estudos possuem diversas limitações. Eles não avaliaram os desfechos, né? Avaliaram somente a função imunológica. Então, a gente não sabe se essa ativação, né, se esse aumento de células polimorfonucleares e natural killer, elas influenciaram no desfecho final, como as complicações e infecções nos idosos. E esses estudos eles possuem alta heterogeneidade, impossibilitando uma conclusão maior. Esse outro estudo avaliou o efeito do consumo de simbiótico em idosos. Um ensaio clínico randomizado, né? Foi um crossover de 4 semanas. Então, o indivíduo ele era controle dele mesmo. E foi realizado com indivíduos saudáveis, entre 60 e 90 anos, pertencentes a comunidades e clínicas. O simbiótico utilizado foi a Bifidobactéria longo, associado à inulina. Aqui eles observaram que o simbiótico aumentou o número, né, das bifidobactérias após o período de 4 semanas. Observaram também uma redução da citocina pró-inflamatória, principalmente, né, no grupo que recebeu o simbiótico, na semana 2 e na semana 4, quando comparado ao grupo placebo. Houve também um aumento na concentração de butirato após 4 semanas. Né? Então, aqui na 4ª semana, o grupo que recebeu, quando eles receberam, que eram os mesmos pacientes, quando eles receberam o simbiótico, houve um aumento de butirato comparado a quando foi administrado o placebo.
Esse outro estudo foi um ensaio clínico randomizado, também com um washout de 4 semanas, um estudo crossover, com indivíduos saudáveis entre 60 e 80 anos. Eles utilizaram o prebiótico GOS, 5,5 gramas por dia. Então, observou-se um aumento de bacteroidetes, uma redução de bacteroidetes após administrar os prebióticos e uma redução do filo Atopicum cluster. Também foi observado um aumento da IL-10 após a administração dos probióticos, redução da IL-1-beta e um aumento da IL-8, após o período de 4 semanas. Ainda é muito questionado, devido à baixa evidência científica, a maioria desses estudos são realizados com idosos saudáveis. É muito questionado se os probióticos, os prebióticos e os simbióticos podem ser administrados em todo mundo, em todos os idosos. Existe contraindicação? Esse estudo, então, ele avaliou casos reportados, um total de 67 casos, que envolveu 93 pacientes, onde eles avaliaram que a fungicemia foi a complicação mais comum após o uso de probióticos. Então, a idade acima de 60 anos ela foi associada com maiores chances de complicação e mortalidade após o uso de probiótico. Então, aqui os indivíduos maiores de 60 anos apresentaram uma maior frequência de mortes, Então, o uso de probióticos ele não pode ser considerado livre de risco. Ele deve ser avaliado cuidadosamente e para grupos específicos de pacientes. É necessário, então, muito rigor e critério para a utilização, principalmente pacientes imunossuprimidos, e que têm essa barreira intestinal alterada. É muito importante que essas cepas probióticas, então, elas sejam avaliadas com critério, e é recomendado que essas cepas elas sejam pertencentes aos probióticos que são considerados seguros pela FAO. Então, seguras para o uso em produtos alimentícios humanos. A FAO tem uma lista, que eles chamam de GRAS, que são os probióticos autorizados para uso humano. A Anvisa, atualmente, está passando, acho que já até terminou, uma auditoria, enfim, de todas essas cepas probióticas, e eles estão atualizando essa lista também, que é muito importante a gente avaliar se as cepas probióticas elas são autorizadas pela Anvisa antes de prescrever essas cepas. Então, a mensagem final. Os estudos, principalmente do uso de pré, pró e simbióticos em idosos, eles são escassos. No entanto, a modulação intestinal ela é muito importante, vale a pena investir na modulação intestinal e, principalmente, investir na promoção de hábitos saudáveis, Então, alimentação saudável e, principalmente, a prática de atividade física. Gostaria de agradecer a participação e já convido a todos para o nosso evento, nosso primeiro simpósio. Eu faço parte do grupo de pesquisa em nutrição clínica e experimental da UFMG. E no dia 9 de novembro, nós vamos realizar o nosso primeiro simpósio de microbiota e modulação intestinal, onde nós vamos abordar a interface do biológico, então o que a gente tem de evidência científica na bancada, até a prática clínica. A programação está muito interessante, convido a todos e agradeço a participação.